Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar sequência ao nosso rig para terminar o nosso rig do nosso peixinho. A gente vai fazer um pouquinho do facial dele, bem simples, vocês vão ver que não tem nada de complexo. E o que eu fiz agora antes, enquanto estava entre as duas aulas, é que eu colori um pouquinho essas cores dos nossos controles, né? Só para mostrar como que é, você viria aqui no Attribute Editor do controle, igual a gente fez. Você vai lá aqui na opção, por exemplo, de Object Display, do Shape, por exemplo. Aí você vem aqui em Draw and Override, você clica em Enable Override e escolhe a cor que ele tem aqui. Infelizmente o Maya não habilita para a gente escolher o RGB que a gente quiser, são cores pré-definidas. Você vem aqui e escolhe essa corzinha do jeito que você quiser, tá? Mais para frente, se vocês quiserem, depois a gente mostra nos nossos vocês podem procurar no meu blog, por exemplo, tem um script para fazer essa coloração. Você vai só escolher na corzinha, mas fica mais fácil. Mas por enquanto não vamos preocupar com programação e nem ferramentas diferentes do Maya, ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é criar o setup facial. O setup facial dele eu vou fazer duas coisas. Vou fazer um rigzinho simples para o olho e um sorrisinho. Vamos fazer o sorrisinho que a gente vai aprender como utilizar a Blend Shape. No caso, eu vou selecionar aqui o nosso corpo gel, Ctrl D nele, Duplicate, tá? E a gente vai chamar esse carinha aqui de, por exemplo, base Target, que é a nossa target. Eu vou dar um Shift P nele para ele sair daquele grupo. Essa aqui é a nossa base target. Eu vou tirar ele aqui desse unlock, porque toda vez que a gente aplica skinning, eu vou pedir aqui, ó, unlocked selected, ok? Com o botão direito. Toda vez que a gente aplica skinning num objeto, por exemplo, aqui no corpo, ele loca todas as translações, porque o Maya ajuda a gente a saber, olha, esse cara está locado a transformação justamente porque ele está recebendo deformação do skinning. Então, fiquem espertos, não transforma ele enquanto ele está deformando, não, senão pode ter algum erro aí no seu personagem. Então, esse aqui é o nosso corpo base. O que eu vou fazer dele é algumas cópias, eu posso puxar aqui para cima para facilitar, tá? O que eu vou fazer é algumas cópias dele, eu vou fazer duas, eu vou fazer, por exemplo, talvez só essa mesmo, né? Nem precisaria muita complicação, eu vou fazer direto aqui, tá? Vamos dizer que esse é o meu rig, eu vou só arredondar o valor aqui para ficar fácil de encontrar. Esse base aqui eu não vou deixar complexo, não, vou deixar ele de sorriso. E a gente vai ter somente um sorriso, que é o sorriso, digamos, sorriso para os dois lados, tá? Então a gente vai deformar esse carinha como sorriso. O que a gente faz aqui é eu seleciono a nossa lateral aqui do nosso personagem, dou uns moves assim de seleção, ok? E eu vou pedir o espelhamento, tá? O espelhamento que a gente faz aqui no nosso manipulador. Vou pedir aqui um reflection, ele tem em algum lugar, quer ver? Onde que está? Aqui, ó, simetria por word ou objeto. Vamos ver se ele consegue achar simetria pelo objeto. Achou simetria pelo objeto. Vou selecionar o que eu tinha selecionado. Isso. Vamos lá? Vamos fazer um sorrisinho nesse personagem? Claro que, por favor, me desculpem, é uma coisa assim bem jogo rápido que eu estou fazendo, então não vai ficar 100%. Mas só para a gente brincar de fazer blend shapes, ok? Isso aqui é só uma brincadeira. É bom eu explicar, né? Porque senão fica o pessoal pensando, nossa, olha o trabalho mal feito que ele está fazendo. Mas não é. É uma brincadeira de fazer blend shape no personagem, tá? Vamos deixar assim, né? Esse aqui é o nosso blend shape de sorriso, tá bom? Esse blend shape de sorriso entra na nossa geometria principal através de um blend shape node. Como que é o blend shape node mesmo? A gente vem, seleciona o nosso modelo que está como a target de blend shape, ou seja, ele está com uma face lá já criada. Depois a gente seleciona o nosso modelo que vai receber o blend shape e cria aqui no Create Deformers Blend Shape. Se eu só clicar, ele vai criar para a gente um blend shape nome Blend Shape 1. Eu posso chamar ele do nome que eu quiser. Gosto de chamar, por exemplo, corpo, que a gente sabe que esse carinha é o blend shape do corpo, ok? E no caso, ele tem uma chave, que é o sorrisinho, olha. Abriu o sorrisinho do peixinho, ele ficou lindo, ele está feliz, ok? E o ideal agora é a gente fazer um controlador para esse cara. Então eu vou fazer um controlador que é um slider. Vou mostrar para vocês como criar um slider que fica fácil para a gente animar o sorrisinho do nosso personagem, tá? Então a ideia do slider é quando eu tenho, por exemplo,
um controle igual essa curva aqui que a gente está fazendo, ok? E eu vou rotacionar ela aqui 90 graus em Z. Não era em Z, não, desculpa, era em X. Deixa eu ver, em X 90 graus. Isso, ele ficou nessa orientação aqui. E eu vou fazer um outro controle, um controle agora, que vai ser o zero dele. Então, é um grupo, aliás. Então, esse aqui vai ser o meu sorriso control. E eu faço um grupo acima dele. O grupo dele vai ser o sorriso zero. Ok? O que eu vou fazer com esse sorriso zero? Eu vou colocar ele filho do nosso controle da cabeça aqui, por exemplo. Parent. E eu vou colocar ele mais aqui para frente, olha. Mais ou menos aqui do lado da cabeça dele, só para a gente ter uma noção, tá? O ideal é eu colocar ele bem pequenininho, com uma cor em que eu consiga, por exemplo, descobrir que ele é... Bom, eu gosto de fazer assim também, ó, ele fica assim um pouco mais esmagadinho, em B. Aí a gente fica assim uma coisinha mais diferenciada dos outros controles. Ele fica como se fosse um estilo de uma setinha, tá? Vou mudar a corzinha dele para ele ficar uma cor assim vermelhinha, fica mais fácil da gente ver ele na nossa viewport, ok? E esse controle, o que eu vou fazer nele agora é assim: eu vou dar um Freeze Transformations, que aí ele zera tudo, dá um Delete History, ok? E agora eu vou limitar o valor dele entre 0 e 1, porque agora, olha o Translate Y dele, tá todo em excesso aqui, tá indo muito. Porque eu vou conectar esse Translate Y dele com o nosso Blend Shape de sorriso. Vamos lá, vamos fazer a conexão. Vou mostrar um outro painel de conexão. A gente tinha visto esse aqui, que era o General Editor, o Window, General Editor, Connection Editor, ok? Poderia conectar aqui o valor dele, por exemplo, de Translate em Y. Conecta lá no nosso Blend Shape Node no valor. Tá? Aqui eu poderia mostrar aqui, por exemplo. Vou mostrar. Seleciona a nossa Target. Pega aqui esse nome aqui do nosso Blend Shape. Eu vou diminuir aqui um tamanhozinho aqui porque a minha tela está pequena. Essa opção aqui do painel a gente pode colocar aqui no Select by Name, por exemplo. Como eu copiei esse valor aqui, ó, Ctrl C, eu posso colar ele lá, Ctrl V, ele vai selecionar para mim o Node. Ele não é visível na tela, mas ele está selecionado, porque olha aqui, mostrou que ele está selecionado. Eu venho aqui no Reload, Right, ele está selecionado. Poderia conectar esse carinha aqui no corpo sorriso target. Se eu conecto ele direto, olha lá, o que acontece? O meu Translate em Y está entrando no valor ali do meu slider, tá? Então ele conectou um no outro. Eu vou desligar essa conexão só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer essa conexão de um outro painel muito mais legal, que talvez vocês vão gostar de começar a aprender ele, que é o Node Editor, Window, General Editor, Window Node Editor direto. Esse painel é muito legal, porque você pode dar load aqui, por exemplo, no controle, que ele está selecionado ali, e na sua Ctrl V aqui no nosso Blend Shape, vem nessa opção aqui, maisinho, olha, ele vai adicionar aqui na nossa painel, nosso Blend Shape. Aí vocês vão ver que essa opção aqui de mostrar mais opções do nosso Node, eu posso mostrar, por exemplo, essa daqui que tem tudo, e a mesma coisa para esse daqui que tem tudo. Então, olha, eu posso selecionar aqui visualmente quais são os painéis, por exemplo. A saída dele de Translate em Y vai conectar, por exemplo, no Weights Corpo Sorriso. Então, eu conecto aqui igual uma setinha, olha, eu puxo e arrasto, ele conecta para mim um no outro. É o mesmo painel, o outro painel fez a mesma coisa, conectou do mesmo jeito, só mostrei essa segunda forma aqui para vocês terem contato e descobrirem que, olha, conexões legais que dá para ser feito, tá? Reconectou os dois, funcionou. O que eu quero aqui é limitar, olha, porque se eu tiver o meu Y não limitado, olha, ele fica todo esquisito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma limitação do meu valor de Y. No caso, vou deixar ele em 0 e venho aqui no Attribute Editor do nosso controle. Aqui no Controls, por exemplo, que é o Transform, eu posso vir aqui em Limit Information e eu venho, não na rotação, mas na translação, e peço aqui, valor mínimo do translação em Y, no caso, eu marco ele como 0. E o valor máximo de translação, eu marco ele como 1.
Dessa forma, o meu manipulador ele não vai passar mais do que os limites que eu já tenho de 0 e 1. Ok? Isso daqui ajuda muito a gente. E o que eu vou fazer para finalizar esse atributo aqui, que ele não precisa de todos aqueles outros abertos, que a gente não vai usar, vou selecionar todos esses que não interessam para a gente, botão direito em cima deles, e vou pedir aqui, ó, Lock and Hide Selected. Dessa maneira, esse controle vai ficar super limpo, vai ficar aparecendo nele só o Translate em Y, não dá nem para mudar nos outros lados, porque eu já pedi o Lock, né? Se eu mudar para cima, ele vai com o nosso Y ali ligado de 0 a 1 para criar o nosso, para usar o nosso slider. Agora, eu vou só finalizar esse Blend Shape para vocês no sentido de que eu vou mexer aqui o Blend Shape e mostrar para vocês que tem um probleminha ainda que está acontecendo. É que se eu mexo o meu Blend Shape e depois eu vou tentar mexer o meu corpinho, olha lá, o joint funciona, mas o skinning parou de funcionar. Por que isso aconteceu? Porque a nossa ordem de deformação não está boa. A ordem de deformação que está acontecendo no nosso modelo, olha lá. Primeiro acontece o skinning, depois acontece o Blend Shape. O que acontece nesse caso? O Blend Shape atrapalha o skinning. O que precisa acontecer é que o Blend Shape, que é a forma, acontece antes da deformação do corpo com os joints. Então, para mudar essa ordem, eu venho aqui nessa opção aqui de verdinho, setinha para a direita, peço aqui All Inputs, ele vai listar para mim aqui os inputs que estão no corpo, eu vou só passar um para debaixo do outro. Então, primeiro acontece o Blend Shape, depois, por último, acontece o Skin Cluster. Dessa maneira, eu consigo ter o personagem movendo e, ao mesmo tempo, sorrindo, porque a ordem de deformação agora está certinha, ok? Então, eu vou resetar esses valores aqui dos nossos controles e vou fazer agora um rig bem simples para os nossos olhos. Eu acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo e vou terminar então o rig dos olhos, que eu quero fazer um rig dos olhos para a gente poder animar ele no nosso próximo vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer então é organizar esse aqui, que é o nosso Blend Shape. Eu vou chamar ele dentro de um grupo que vai ser o Blend Shapes. A gente teria vários Blend Shapes num personagem, ok? Blend Shapes Group, e salvar esse Blend Shapes Group dentro do Data, ou seja, parentear ele lá dentro, porque no final, quando eu vier e dar um hide no meu Data aqui, por exemplo, ó, todo mundo vai sumir e vai ficar só os controles com o nosso personagem. No caso, eu vou deixar aberto porque a gente ainda continua o rig no próximo vídeo, fazendo o rig dos olhos, ok? Isso aí, valeu!